Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então sobre os momentos finais de Jesus de condenação, julgamento, prisão, crucificação, é numa série aí de 3 ou 4 vídeos e abordados do ponto de vista histórico. Então, vamos falar então sobre Jesus foi crucificado, crucificação é uma pena romana, então isso presume que houve uma acusação política, né? Jesus de alguma maneira representava uma ameaça para Roma, foi visto dessa forma e crucificado, mas os judeus, o Sinédrio ali, teve alguma participação nessa condenação. Mas de que forma isso se deu, né? Como é que, analisado do ponto de vista histórico, esse processo legal de Jesus, né? Como isso, o que nós temos o que a história tem a comentar sobre isso, né? Então, primeiro eu vou trazer aqui o livro Jesus de Nazaré, Mensagem e História, do Joaquim Gnilka. Ele vai falar ali na página 267 sobre o processo e execução de Jesus, né? Então, tudo começa ali no Monte das Oliveiras, Marcos 14, 26, Jesus está orando e ele vai ser preso ali, tá? As informações dos evangelhos são divergentes. Em Marcos 14, 43, a tropa para prendê-lo foi enviada pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos, isto é, pelo Sinédrio. Em Mateus 26, 47, já se fala ali dos sumos sacerdotes e anciãos do povo, já não tem os escribas. Em Lucas 22, 52, fala dos sumos sacerdotes, oficiais do templo e os anciãos. João 18, 3 já tem um fato novo ali. Ele fala, ao lado dos sumos sacerdotes, fariseus, que teriam enviado a tropa, menciona também uma coorte com o respectivo comandante. Tá? Então, esse aparece em João 18, 12. Então, dessa forma, fazendo com que, desde já, os romanos participam dessa execução e executaram essa prisão de Jesus, né? Que os hierarcas, né, sumos sacerdotes, tenham comparecido pessoalmente ao Monte das Oliveiras é tão pouco provável quanto é impossível ser histórica a participação dos romanos, já por causa do número envolvido, uma corte abrangia 600 homens, então não é histórico. As indicações de Lucas e João têm como metas e intenções narrativas. Lucas quer dar a entender que os hierarcas, os sumos sacerdotes, são os verdadeiros destinatários da tomada de posição de Jesus, que ultrapassa a situação. Ao quarto evangelista, João, com toda a probabilidade, interessa apontar a mistura da participação judaica e romana no processo. Se os romanos houvessem participado da prisão de Jesus, ele teria sido enviado diretamente a Pilatos, não seriam enviados ao Sinédrio. Então, aqui o Gnilka ele se coloca como não histórica essa participação dos romanos e comenta, então, essa participação também do Judas, como quem traiu Jesus. Tá? Ele fala de essa traição de Jesus, é o único momento histórico em que os discípulos compreenderam que Judas fazia causa comum com os adversários de Jesus. Sobre os motivos que o levaram a isso, silenciam os evangelistas, como também devem ter permanecido obscuros para os discípulos os arranjos ocorridos antes. Por que, então, teria tido esse traidor? Bom, porque Judas conhecia o lugar da permanência noturna de Jesus e que Jesus certamente não seria bem conhecido pelos que o prenderam. Chama atenção nesse caso que a prisão foi 1 hora no meio da noite. Então, esses relatos aqui mostram então que Judas Iscariotes foi um personagem histórico. Aqui eu leio do Gerd Thyssen, Jesus histórico. Ele vai falar ali na página 482 do ius gladi, que é o direito de matar. O direito de matar pertencia ao Sinédrio. Segundo ele, estava reservado aos romanos. Tá?
Ele diz: analogias de outras províncias mostram que os romanos não abriam mão da autoridade e proferir sentenças de morte. Em Cirene, por exemplo, o governador decidia sozinho se julgava processos capitais com base em seus conhecimentos e instalava um tribunal de júri cujos membros ele mesmo definia. Flávio Josefo, Guerra Judaico 2.17, ele salienta que o primeiro prefeito da Judéia, Copônio, 6 a 9 depois de Cristo, tinha todos os poderes, inclusive Iuris Gladi. Então ele está dizendo que o Sinédrio não teria poder para mandar matar Jesus. De acordo com a tradição talmúdica, os judeus perderam 40 anos antes da destruição do templo. Então, 70 menos 40 dá por volta de anos 30, né? Aí por volta de Jesus. O direito de conduzir processos com penas capitais. Sanhedrin 1:18, 7:24. Tá? Bom, mas então os judeus nunca mandaram matar ninguém nesse período aí? Ele diz que havia exceções. Havia a lei do templo, né, que inclusive tinha uma placa no templo escrita em 3 idiomas, né, em grego, em aramaico, em hebraico, dizendo que aqueles que violassem o local sagrado lá no templo seriam condenados à morte pelos judeus ali. Então, isso não passaria pelo tribunal romano. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção são os casos, por exemplo, de Tiago Zebedeu, que ele foi executado. A princípio, ele foi linchado pela população, tá? Não seguiu um processo legal. E o outro exemplo foi Tiago, irmão de Jesus, que morreu lá em 62. Mas ali também estava no intervalo. O representante romano entregou o poder para o sumo sacerdote e até que chegasse um novo. Então estava no intervalo. Então o Gerd Thyssen fala que esses dois casos aí do Zebedeu e do Tiago, irmão de Jesus, são exceções. Tá? Então os judeus não tinham direito de mandar matar. As duas testemunhas não cristãs da morte de Jesus atribuem a responsabilidade da morte de Jesus a Pôncio Pilatos. Então, novamente, dizendo que o direito de matar era dos romanos. Né? Isso está no Tácito, Anais 15:43, e no testemunho flaviano, Flávio José, Antiguidades Judaicas, 18:63, que ali fala que Pilatos mandou matar. Tá? Crucificação era uma forma romana, que indica, novamente, que foi uma execução a mando de Roma, e era especialmente usado contra escravos e rebeldes. Tinha um caráter humilhante e não podia ser aplicado a cidadãos romanos. Tá? Romano não podia ser crucificado. Ela é bem atestada como pena de morte na Palestina. Isso aparece em Quintílio Varro, 4 a.C., que mandou crucificar 2.000 judeus. Procurador Félix, de 52 a 60, que, entre aspas, aumentou incrivelmente o número de ladrões crucificados. Isso está no Flávio José, Guerra Judaico 2.253. E esses são os relatos, então, de crucificação. Tá? Faz uma ressalva. Se a autoridade judaica tivesse condenado Jesus à morte, e acho que não foi isso, né? A execução teria sido por apedrejamento, como foi com Tiago, irmão de Jesus, tá? Ou por decapitação, como foi com o caso de João Batista. Tá? Então, isso corrobora aí que não foi um processo que viesse aí pelas vias do Sinédrio. Né? John Crossan, quem matou Jesus, o que ele diz aí? Ele vai falar sobre o relato de Marcos, fala que uma multidão estava lá no momento da prisão. Mas em João fala que um destacamento liderado por um capitão. Essa é a terminologia técnica para uma corte, para uma unidade de 600 homens. Em outras palavras, todo o corpo das tropas romanas que ocupavam permanentemente Jerusalém. E são esses auxiliares das autoridades romanas, e não uma multidão heterogênea com espadas e varapaus, de parte das autoridades judaicas, que vem prender Jesus. Esta é uma cena grandiosa, absolutamente não histórica da época de Jesus, mas bastante verdadeira, claro, cerca de 300 anos mais tarde. Marcos a imagina como ela poderia ter sido, fala que foi uma multidão,
E João a imagina como ela deveria ter sido, que deveria ser uma prisão por romanos, né? Nenhum dos dois relatos é histórico, mas ambos são verdadeiros. Minha melhor conclusão histórica ignora a estrutura de Marcos, que fala de uma multidão ali, para a precisão de Jesus. O Jardim do Monte das Oliveiras tem ele servido para a agonia em Marcos ou para a vitória em João, é derivado de 2 Samuel 15:17. Eu aceito como histórica a tradição de Judas. Chevitarese não aceita, o Cross não aceita Judas como personagem histórico, tá? Que era um seguidor de Jesus, não era um dos 12, né? Porque ele não aceita essa história de 12 apóstolos. Tá? O evento de Jesus no templo, a traição de Judas e a prisão de Jesus devem, de alguma forma, estar ligados. Mas a nossa única ligação é uma criação de Marcos. As autoridades sabiam tudo sobre Jesus, mas precisavam que Judas o prendesse silenciosamente à noite. Não posso aceitar essa ligação como histórica, mas não tenho nenhuma evidência para substituí-la. Então, o relato de Judas, como dando todos os passos da situação ali, ele não tem outra explicação melhor do que isso. Minha suposição é que Judas pode ter sido capturado junto com os companheiros de Jesus durante a ação do templo, que ele derrubou as barracas lá, e, por fim, contou às autoridades quem havia praticado, e não apenas onde ele estava. Também aceito como histórica a fuga dos companheiros de Jesus. Estou na página 100 aqui do Cross. Ele admite como histórica a participação de Judas Iscariotes. Outro relato sobre o processo de Jesus e Paul Winter. Né? Ele vai falar aqui, na página 48, ele vai discutir. Fora os delitos de ordem política, a jurisdição romana na Palestina, nas primeiras 7 décadas de nossa era, restringia-se a pessoas que possuíam a cidadania romana. Os romanos só cuidavam de casos envolvendo romanos. A população provincial, inclusive a maioria dos judeus, estava sujeita às suas próprias instituições judiciárias. Embora reconheçam que assim era, muitos especialistas fazem uma exceção para os casos de aplicação da penalidade máxima, a sentença de morte. Sustentam que o direito de infligir a pena capital era reservado ao governador. É o caso do Gerd Thyssen, né? E deduzem isso de uma passagem de Flávio Josefo, na qual José relata que Copônio, né, o Gerd Thyssen citou essa passagem, recebeu de Augusto plenos poderes em sua carta de expedição para a Judéia. Essa dedução, contudo, não é razoável. Quando José afirma que o governador recebeu ao imperador poderes amplos a ponto de infligir a pena capital, está se referindo à autoridade política e executiva de que Augusto, na condição de chefe do Estado romano, delegou a Copônio. Josefo não quer sugerir com isso alguma restrição aos antigos poderes do Sinédrio. Nem em parte alguma ele registra que o direito do Sinédrio de julgar judeus por crimes capitais, de executar sentenças que proferir tenham sido limitados de alguma forma por Augusto ou seus sucessores. Há provas abundantes de que, mesmo no período posterior à morte de Jesus, o Supremo Conselho da Nação Judaica desempenhou essa função de tribunal judicial, julgando os judeus em casos que envolvessem pena capital. Tá? Ali ele conta o caso ali dos judeus que invadiam o lugar santo, né? E cita inclusive uma passagem de Filo, né? Que fala de uma carta de Agripa I, que registra que até um sumo sacerdote que entrasse no sacrário, a menos que estivesse no exercício de suas funções, estava sujeito à pena de morte. Está no Legatio Gaium 307. Então, ele fala, entre esses exemplos, né? Ele cita o apedrejamento de Estevão, ele cita a execução na fogueira da filha de um sacerdote, e Marta Bartali, condenada por adultério. Talmud babilônico, Sanhedrin 52b, Eleazar ben Sadoc lembrava-se de 2 casos nos quais a pena de morte foi executada na fogueira, mas isso pode ser devido a algum equívoco da parte do escriba radimínico tardio. A execução por apedrejamento de Tiago, né, no Antiguidade Judaica, capítulo 20. E também o julgamento por apedrejamento de Ben-Stada, que aparece no Tosefta Sanhedrin, capítulo 11. Tá? Todos esses são casos de pessoas que foram
condenadas por morte pelo, pela autoridade judaica. Então, ele atribui, sim, que havia essa competência. Aqui, o Raim, com o julgamento de Jesus, o Nazareno, Raim Com, ele é um ex-presidente da Suprema Corte de Israel, tá? Ele vai julgar, ele vai analisar aqui essa situação aqui, desses casos aqui, né? Vai se referir, então, a várias passagens aqui, vamos rever aqui, né, que ele fala, na página 40, né? Ele fala, temos duas tradições, né, que falam dessa possibilidade do Sinédrio mandar matar, né? Temos duas tradições em duas versões diferentes, a babilônica e a hierosolimitana. No Talmud hierosolimitano encontramos esta referência: 40 anos da destruição do templo, nos foi retirada a autoridade judicial para tratar de questões de vida ou morte. Tá? Isso estaria no Talmud hierosomilitano, tal dos 40 anos. Tá? Agora temos uma outra versão no Talmud na Babilônia, em que ali já não aparece, em que aparece assim, 40 anos até a destruição do templo, o Sinédrio se exilou e tomou assento em Hanut. Tá? Então, são duas tradições aí. Uma que o Sinédrio perdeu o poder e outra que o Sinédrio foi transferido lá para Hanut. Vamos analisar as duas tradições. Em primeiro lugar, a tradição que fala da perda de autoridade judicial 40 anos antes da destruição do templo, em 70. Seria perdeu em 30 esse poder, né? Para julgar questões de vida ou morte. Qual a conclusão que ele tira dessa história daí? Bom, ele diz o seguinte: o argumento defendido foi de que o número de assassinos aumentou de tal maneira entre os judeus que o Sinédrio já não poderia sobrepor-se à pressão do trabalho judicial. Ou seja, aquele momento era um período de muita revolta. Então seria contraditório você tirar do Sinédrio a possibilidade de matar esses judeus revoltosos. O governo romano interessava, então se livra logo deles. Por isso que ele está dizendo que esse tal dos 40 anos não está batendo, essa versão aí de 40 anos, que é usada pelo Gerd Thyssen, mas que o Haim Kohn vai estar contestando essa versão aí, que está no Talmud hierosomilitano. Tá? O exílio em Hanut também não faz sentido. Realmente há indícios de que nessa época aumentou em Jerusalém o número de delinquentes. Mas é impensável que justamente por causa disso o Sinédrio tivesse cedido a sua autoridade judicial e reconheça aberta e plenamente diante das autoridades romanas que é incapaz de conter a sonda de crimes. Não seria razoável isso. Então, as duas versões não fazem sentido. De fato, já foram apresentadas provas externas capazes de demonstrar que o Sinédrio, na prática, julgou, segundo direito penal judeu, nos 40 anos anteriores à destruição do templo, estando, portanto, demonstrado que a autoridade para julgar questões penais não foi retirada de Israel e que o Sinédrio não se exilou em Hanut. Um relato expresso na Mishnah indica que o rabino Gamaliel, o velho, que faz parte ou encabeçou o Sinédrio na época de Jesus, em seguida à sua morte, participou de um julgamento no recinto oficial, sendo possível supor que caso o Sinédrio estivesse exilado do lugar, o rabino Gamaliel teria ido junto com ele para o exílio. Então, essas questões, isso está no Tosefta, Sinédrio 2.16. Não está batendo as informações. Tá? E aí ele fala também que o Tiago, irmão de Jesus, foi julgado pelo Sinédrio. Então, o Sinédrio não estava em Hanut. O Sinédrio não havia perdido esse direito. Ele continuou tendo. Tá? Lembrando que o Tiago, irmão de Jesus, foi condenado por lapidação, apedrejamento. Tá? O período de 40 anos, que é denominado pela primeira vez nesse contexto durante a época do Rabi Yossei, pai do rabino Ismael, segundo a tradição do Talmud da Babilônia, e nos tempos do rabino Shimon Bar Yohai, segundo a tradição hierosomilitana, isso é, na segunda metade do século II. Tá? Isso é a época que os cristãos começaram a publicar e difundir os textos da propaganda e apologia, os evangelhos, segundo uma de suas tendências, a de sublinhar e realçar as diferenças entre eles e os judeus.
não apenas quando se refere a artigos da fé, como também no que se refere à fidelidade política aos governantes romanos. Então, veja, os cristãos já estão lançando acusações contra os judeus, dizendo que foram eles que mataram Jesus, que não foram os romanos. A decisão foi dos judeus, eles é que mataram. Então, aí criou-se essa história de que os judeus não tinham esse poder. Os judeus criaram essa história, entende? No Talmud. Que nós perdemos esse poder há 40 anos antes, nós não temos mais esse poder de mandar matar. Não temos mais. Isso foi plantado no Talmud babilônico. Isso quem está falando é o Raim Kon. Na verdade, eles sempre tiveram isso. Eles não perderam esse poder de mandar matar. Tá? Essa é a conclusão aqui. Então, como é que funcionava? Assassinos e assaltantes poderiam ser julgados pelo Sinédrio, segundo a lei judia, e poderiam também ser julgados pelo governador romano, segundo o direito romano. Tá? Podemos supor que se fosse cometido um delito contra um cidadão romano ou contra algum do regime, se o delinquente fosse capturado por soldados romanos, neste caso, ele seria julgado diretamente no tribunal romano. Então, Roma se reservava a julgar os seus romanos, mas judeu, o Sinédrio tinha autonomia para julgar se ele achava. Em resumo, o Sinédrio só estava autorizado a julgar delitos que eram delitos segundo a lei judaica. Assim como o governador romano só estava autorizado a julgar delitos que eram delitos segundo a lei romana. Tá? Aqui ele vai falar do Ben Sétida, que é o relato que aparece aí na Mishnah do Beraíta, que aparece ali um personagem ali, que vai chamar Sétida, Ben Sétida, e que ele foi crucificado e que tem certas semelhanças com as passagens de Jesus. O Justino, no diálogo com Trífon, ali no capítulo 69, ele diz que judeus consideravam Jesus um bruxo. Esse Sétida, ele foi condenado por feitiçaria. Então criou-se ali em algum momento para dizer que esse personagem seria Jesus. Mas na verdade a conclusão final é de que não, porque esse Sétida, ele foi condenado à lapidação, ele não foi crucificado, tá? E além do mais, esse relato fala que ele teve um julgamento em que ele foi anunciado 40 dias para que aparecessem testemunhas, só depois então que ele foi executado. Isso não bate com o que foi com Jesus, que foi praticamente imediato. Ele na noite anterior foi julgado e já foi condenado no dia seguinte. Não teve esse intervalo de 40 dias. Tá? Então, essa passagem aí, ela provavelmente esse personagem não é Jesus. Tá? Não é de surpreender que a similitude desses dois aspectos fundamentais, esse último relato e o do Baraíta sobre Jesus, tenham levado muitos a concluir que bem certo da fosse Jesus. Tá? Acontece que o relato do Ben Sétida, ele aparece contraditório. Esse é outro problema. Tem uma outra versão do relato que já é diferente, em que ele não aparece crucificado. Tem uma que ele aparece crucificado, tem outra que ele aparece apedrejado. Tá? E também tem um que ele é morto na véspera da Páscoa, tem outro que ele não é morto na véspera da Páscoa. Então, tudo isso fez com que se desfizesse a identificação como Jesus. Tá? Então, da prisão, ele vai descartar. Inicialmente, podemos descartar como absurda a possibilidade dos principais sacerdotes e dos anciãos do Sinédrio terem ido ao Monte das Oliveiras prender Jesus. Está batendo aqui com Gerd Thyssen e está batendo com John Crossan. Essa possibilidade realmente não tem. Isso seria extremamente estranho. Não está batendo isso. Tá? Com relação à multidão, ele fala da corte romana, que de fato 600 soldados formaria realmente uma multidão, né? Para uma prisão numa simples ação policial, com o objetivo de prender uma única pessoa,
e alguém que já escreveu que essa corte certamente não era uma corte completa, mas uma companhia, ao menos ainda, e simplificou a sua descrição. Tá? Então, é possível, quem fala isso é o Google. Google diz que não foi uma corte completa, né? Isso foi o evangelista que colocou dessa forma. O relato de João, segundo o qual Jesus foi preso por um tribuno romano no comando de sua corte, toda ou parcial, né? Ele acha mais provável que seja o parcial, em presença da guarda do templo, merece fé e já foi aceito pela maioria dos especialistas. Tá? Ali ele coloca o Paul Winter também, que a gente acabou de ver. O relato merece fé porque de todos os evangelistas, João é o que mais exagera na defesa dos romanos e na crítica aos judeus. E caso não possuísse uma tradição fidedigna com respeito à participação de Roma na prisão de Jesus, ele certamente não teria mencionado essa atividade, porque os outros sinóticos não mencionaram isso. Então, por que João ia mencionar essa culpa de Roma, se ele até está querendo aliviar o romano? Né? É porque havia essa tradição. Tá? Já vimos que João vai muito longe na descrição do episódio diante de Pôncio de Pilatos, quando descreve o governador romano como um juiz íntegro e compassivo, e que consegue achar culpa, de modo algum consegue achar culpa em Jesus. Os judeus é que não descansam até que ele renda com sua pressão, a fim de livrar-se deles. Nada seria mais fácil para João do que seguir as pegadas dos sinóticos e lançar a responsabilidade pela prisão toda nos ombros dos judeus. A partir do momento que ele não fez isso, mas atribui expressamente a uma corte, a um tribuno romano, isso significa que ele tinha sobre o que se basear. Então, a corte existia, mas provavelmente não nos 600, uma parcial, né? E teve ali a participação romana aí nesse processo aí. Com relação a Judas, ele diz que Judas foi um personagem inventado. Segundo ele, não haveria dificuldade alguma em localizar Jesus. Os locais eram conhecidos, tá? E o próprio Jesus fala isso. Eu estive lá no templo o tempo todo, por que vocês não me prenderam? Né? Então, ele diz que, em resumo, Jesus era sumamente conhecido, todos conheciam Jesus, não precisavam de alguém para indicar quem era, tá? E os seus percursos em Jerusalém e nos arredores eram de conhecimento geral. Então, não seria necessário esse espião aí, ou um delator. Na falta de um objetivo real para a traição de Judas, todo o relato, especialmente a entrega de dinheiro em troca de uma traição desnecessária, parece irreal e pouco digno de fé. Interessante que o Crossan falou que ele sustenta os Iscariotes, né? E aqui o Rincon, ele já vai na linha de que ele não vê necessidade para esse personagem, ele entende que é meio desnecessário. O Chevy Teresa também vai nessa linha, né? Como entende como desnecessário, né? De tudo isso, depreendemos que a iniciativa para a prisão de Jesus veio das autoridades romanas. Essa iniciativa é comprovada com facilidade à luz dos acontecimentos posteriores. A prisão foi apenas o primeiro passo de um processo legal que se desenrolou diante de Pôncio Pilatos e levou à crucificação de Jesus. Com justeza, já se chamou a atenção para o fato de que Pilatos estava pronto para julgar Jesus logo de manhã cedo no dia seguinte, o que prova que ele tinha conhecimento prévio da prisão de Jesus. E se ele tinha conhecimento prévio, ou seja, se ele já tinha conhecimento desde o dia anterior, deixa de ter importância se Pilatos pessoalmente deu essa ordem de prisão para que Jesus fosse conduzido no dia seguinte ao tribunal para julgá-lo, ou se a ordem foi emitida nos mesmos termos por algum de seus subordinados. De qualquer maneira, o comandante da corte não teria ido ao local e não teria levado consigo seus soldados se não fosse por ordem expressa de seus superiores. Objetivo de permitir a realização de um julgamento diante do governador romano. Então, essa corte já presume que vai haver um encontro com o governador romano. Trata como histórico. Né? O Chevitarese, nada disso foi histórico. Né?
Então, isso aqui é o relato do historiador. O fato de um comandante da corte não ter retido Jesus, nem tê-lo aprisionado depois da detenção, indica que os homens da guarda do templo conseguiram convencê-lo, segundo ordens prévias que receberam, a entregar Jesus em suas mãos, comprometendo-se a mantê-lo sob custódia durante essa noite e a entregá-lo no dia seguinte pela manhã ao tribunal do governador romano. Não há nada de surpreendente no fato da polícia local propor e proporcionar às forças de ocupação estrangeiras locais para uma prisão e guarda até esse julgamento. Né? O comandante romano não viu nenhum perigo nisso, visto que a guarda do templo e o sumo sacerdote, que era responsável por ela, dependiam totalmente da boa vontade do governador romano. E caso se rebelassem contra suas ordens ou violassem o compromisso contraído, estariam cometendo suicídio. A própria presença da guarda do templo no momento da prisão tinha um objetivo único: tentar obter a autorização do comandante romano para levar Jesus e mantê-lo sob custódia até o templo. Então, o guarda do templo de Jerusalém estava junto, que ele queria levar lá para o templo. Já que não existe nenhuma razão plausível para supor a presença da guarda do templo, nesse momento, sequer seria uma coisa desejável para os romanos. Então, se estava lá, porque eles já estavam querendo levar para o Sinédrio e para o templo. Em resumo, essa guarda do templo, se estava lá, é porque ela já tinha instruções para conduzir Jesus à casa do sumo sacerdote. Tá? Então, esses são os relatos aí que eu trago aí dos historiadores com relação até o momento da prisão de Jesus. Muito obrigado, então.